Em Êxodo, no capítulo 2, nós encontramos a história do nascimento de Moisés. A partir do verso 5, a Bíblia diz que a filha de Faraó descera para se banhar no rio com as moças que tinham vindo com ela e que passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, ela mandou que uma das criadas fosse buscá-la. E ao abri-lo, viu o menino. E ele chorava, diz a Bíblia. Então ela teve compaixão do menino e disse: ele é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: quer que eu vá buscar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? E a filha do faraó respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe darei um salário. A mulher pegou o menino e o criou. E quando ele já era grande, ela o levou à filha do faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Toda criança cristã conhece esta história, a história do menino Moisés. Aqui nós encontramos a providência divina agindo para proteger a vida de uma criança indefesa, mas que não era qualquer criança, não era qualquer menino. Era aquele a quem Deus havia escolhido para libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Algumas perguntas naturalmente surgem dessa história. Quem foi o faraó que decretou a morte dos meninos hebreus? Quem era sua filha, aquela que adotara o menino Moisés posteriormente como seu filho? Vamos a Hebreus. E vamos deixar essas perguntas por enquanto no ar. No capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, a partir do verso 23, a palavra de Deus diz que pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Joquebede escondeu seu filho, e não podendo mais escondê-lo, tomara a decisão que tomara na história que acabamos de narrar lá em Êxodo capítulo 2. A razão pela qual eles esconderam Moisés é porque ele era um menino bonito e eles não temeram o decreto do rei. Mas o verso seguinte, 24, diz que pela mesma fé, Moisés, agora sendo homem, adulto, feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Agora adulto, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A palavra grega traduzida por recusar também pode ser traduzida por negar. Moisés recusou, desprezou, negou o fato de ter sido chamado de filho da filha de Faraó. Em contrapartida, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Para Moisés, ser filho da filha de Faraó seria compactuar com os prazeres transitórios do pecado. Por quê? Quais seriam estas implicações?
O que levou Moisés a recusar ser chamado filho da filha de Faraó? Em 1 Reis capítulo 6, no verso 1, a Bíblia diz que no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Sive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. 480 anos depois do Êxodo, no 4º ano do seu reinado, Salomão começou a edificar o templo que historicamente ficou conhecido como o Templo de Salomão. O 4º ano do seu reinado foi o ano 966 a.C. Ora, 480 anos antes do ano 966, que foi o 4º ano do reinado de Salomão, ano em que ele começou a construir o templo, nos levam ao ano 1445 a.C. Logo, este foi o ano do Êxodo, 1445 a.C. Em Êxodo, no capítulo 7, no verso 7, a Bíblia diz que Moisés, no ano do Êxodo, tinha 80 anos e seu irmão Arão 83. Ora, se em 1445 a.C. Moisés tinha 80 anos, ele nasceu em 1525. Agora, indo à história, nós vamos descobrir quem era o faraó em 1525, no ano em que Moisés nascera. Este livro, A Faraona de Tebas, escrito por um egiptólogo francês, Francis Febvre, ele diz que em 1525 o faraó era Tutimés I. Tutimés I começou a reinar, segundo a cronologia apresentada por este livro, em 1530, quando seu sogro Amenófis I morrera. Tutimés I era casado com a rainha Ramose, filha de Amenófis I. Ele era general do exército de seu sogro. E quando o sogro morrera, ele assume o poder, em 1530. 5 anos antes de se tornar faraó, em 1535, ele teve uma filha com a princesa Ramose, filha do faraó Amenófis I, que se tornou rainha quando seu marido, Tutimés I, se tornou faraó. Na realidade, ela deveria ser a rainha, mas o seu marido assume o trono. Em 1535, eles tiveram uma filha, que recebeu o nome de Hatshepsut. 3 anos depois, em 1532, ele teve um filho bastardo com uma concubina, que recebeu o nome de Tutimés II. Então, quando Moisés nasceu em 1525, Tutimés I estava há 5 anos no poder. E sua filha Hatshepsut tinha 10 anos de idade. E foi esta a princesa, a filha de Faraó, que encontrou Moisés no cestinho lá no Rio Nilo. Você entende por que ela foi simpática ao menino? Ela era uma menina. Ela tinha 10 anos de idade e Miriam, a irmã de Moisés, também tinha cerca de 10 anos de idade. E por isso talvez ela precisara de uma ama, melhor dizendo, para tomar conta do menino. Hatshepsut foi a filha do faraó que adota o menino Moisés como filho. Ellen White diz que Joquebede
criou seu filho até 12 anos de idade, quando ele é levado para o palácio para ser filho da filha de Faraó, que lhe dera o nome de Moisés, tirado das águas, presente das águas, do Deus que ela adorava, o Nilo, o rio Nilo. Nesta ocasião, Hatshepsut tinha cerca de 22 anos e era a rainha do Egito. Quando seu pai morrer em 1520, o seu meio-irmão bastardo, Tutimés II, assume o poder. Ele tinha 12 anos de idade e ela, Hatshepsut, 15 anos. Os dois se casam e ela se torna rainha do Egito. Portanto, quando Moisés foi levado aos 12 anos para o palácio, a sua mãe adotiva era a rainha do Egito, Hatshepsut, com 22 anos de idade na ocasião. Tutimés II reina até por volta de 1505. Na ocasião, Hatshepsut teria por volta de 30 anos de idade. Moisés, com 20 anos. Na morte de seu marido, Faraó, e meio-irmão, Tutimés II. Em 1504, Tutimés III, filho bastardo de Tutimés II, com uma concubina, que na ocasião era um menino, ele se torna o faraó do Egito. Porém, Hatshepsut é quem acaba reinando como uma faraona corregente. E ela domina o Egito por cerca de 20 anos como uma verdadeira faraona. E daí o título desse livro, A Faraona de Tebas, que é uma descrição do reinado de Hatshepsut. Ela governa o Egito, então, como corregente de Tutimés III, de 1504 até por volta de 1485, quando, aos 50 anos de idade, Hatshepsut é morta, provavelmente por um complô entre Tutimés III, agora adulto, e os sacerdotes. A múmia atribuída a Hatshepsut tem rachaduras cranianas e os estudiosos do Egito, os egiptólogos, acham que ela tenha sido morta a pauladas na cabeça, sofrera pauladas na cabeça. Quando ela morrera aos 50 anos de idade, Moisés tinha 40 e foi exatamente o ano em que ele fugiu do Egito, por ter matado o capataz egípcio. Por que o faraó haveria de se incomodar em querer matar Moisés por ter assassinado um capataz egípcio? Exatamente porque Tutimés III via em Moisés um rival ao trono do Egito e encontrara nesta desculpa a oportunidade para tirá-lo do caminho. E aonde Moisés fugiu com 40 anos de idade do Egito. Você entende por que a palavra de Deus diz que Moisés, lá em Hebreus, no capítulo 11, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus? É que Hatshepsut, sua mãe adotiva, queria fazer dele um faraó. E Ellen White diz no livro Educação que Moisés fora de fato educado para ser um verdadeiro faraó. Ele aprendera todas as ciências do Egito. Porém, ele recusou terminantemente ser faraó do Egito. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vivera no palácio dos 12 aos 40 anos, 28 anos, como filho da rainha e depois como filho
da faraona de Tebas. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou as glórias do Egito. Ele recusou se assentar no trono do Egito como um verdadeiro faraó. Onde está Moisés hoje? Nos céus. A palavra de Deus diz que ele morreu. Jesus veio ressuscitá-lo, Judas 7. O diabo reivindicou o seu corpo pelo pecado que Moisés havia cometido, foi repreendido por Jesus. Moisés está no céu. No Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, ele apareceu representando os santos mortos que serão ressuscitados na primeira ressurreição quando Jesus voltar. E Elias representando os santos que não experimentarão a morte, serão transformados e levados para os céus completamente vivos. E onde estão Tutmés I, Hatshepsut e outros faraós? São múmias no Egito. Se Moisés tivesse se assentado no trono do Egito, provavelmente ele seria hoje uma múmia, mas ele está no céu. Você entende a importância das escolhas que fazemos nesta terra? Satanás ofereceu a Moisés as glórias e o trono do Egito, mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus. No Monte da Tentação, Satanás ofereceu a Jesus as glórias dos reinos desta terra e Jesus recusou, ele disse não. E a tática continua sendo a mesma. Ele oferece a você e a mim as glórias passageiras, efêmeras e transitórias deste mundo. E olha que não são tanta glória assim. Para Moisés foi. Para Jesus também. Mas para você e para mim não. Mas ele acha que são glórias. Prazeres, dinheiro, luxo, esplendor, quireras deste mundo mal dominado pelo pecado. Escolha o Senhor Jesus. Prefira sofrer com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios desta terra. Um dia Jesus vai voltar. Os reinos deste mundo irão passar, porque a Bíblia diz que tudo o que há no mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta é a grande lição da vida e da decisão que Moisés tomara. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou as glórias do Egito, o trono do Egito, preferindo sofrer com o povo de Deus. E hoje, há muito tempo, desfruta a vida eterna nos céus. Que Deus abençoe você e a mim. Amém.